Já alguma vez ficou encostado a um canto? Não é? Eu estou a falar de crochê, vamos lá ver. Pois é, hoje vamos desmistificar aqui um bocadinho o tema do canto. É natural que seja um tema sensível, delicado, e por isso mesmo pode dar origem a alguma resposta polémica daquelas senhoras que se sentem sempre muito ofendidas, mas a minha intenção não é essa. Eu sou Isabel, do Maria Coração Atelier, e gosto de fazer pensar e gosto de analisar as coisas pelo que está por trás. Não tanto, eu vou falar também da técnica, é evidente, mas há sempre algo por trás ou por baixo, não é? Uma planta está cá fora, mas tem raízes escondidas. Um iceberg tem uma pontinha de fora e tem toda uma base por debaixo. Uma casa está cá fora, mas tem todas umas sapatas, ou estacas, ou seja o que for, enterradas para lhe dar suporte. Por isso, qualquer atitude nossa, há sempre algo por baixo que temos que estruturar. O canto não é só fazer o canto, é pensar porque que o canto é assim, porque nem todos os cantos são iguais. E o mesmo esquema, mudando de material, mudando de agulha, mudando de artesã, pode-se ter uma solução completamente diferente. E aqui vem uma questão muito delicada, que é o passo a passo. E até quando é que uma artesã deve seguir passo a passo? E qual é a diferença entre uma pessoa que faz crochê e está ainda na fase de seguir o passo a passo e depois passa para a artesã? Eu agora vou dizer uma coisa um bocadinho complicadita, mas tentem pensar assim: uma artesã não segue, não copia passo a passo. Uma artesã interpreta. O passo a passo é para orientar, é para explicar, é para mostrar algo, mas quem está a iniciar, tudo bem que siga o passo a passo, mas quem está já lá mais à frente e quem quer ser uma artesã deve interpretar como é que o passo a passo é feito e adaptar. A criatividade, a nossa criatividade começa quando termina o passo a passo, ok? Então vamos lá. Primeiro, varia muito de material, de linha, de ponto, de agulha, de tudo. O passo a passo deve orientar e vocês devem perceber, por exemplo, eu trouxe aqui hoje muito canto. Hoje isto é um programa, é um vídeo bicudo, só tem cantos. Por exemplo, eu tenho, acabo por já nem pensar muito bem, porque já é uma coisa que está instinta, e eu vou falar aqui de uns esquemas muito parecidos. Faço 4 correntes sempre no canto e depois acabo por fazer 6 pontos altos, mais 4 correntes e 6 pontos altos, porque o canto tem que ter pontos de compensação, certo? Para conseguir fazer aqui a curva. Este é um caso, este é outro, fiz 4 correntes e tenho aqui, estes 2 são sobre os que já cá estão, acabo por ter 6 pontos altos e assim faz um canto certinho. Aqui a mesma coisa, mas mudando de linha, ou de ponto, ou de agulha, pode ser completamente diferente. O que é que fica? Tem que se dar pontos de compensação. Depois já o seguinte, quando são panos com bainha, nós podemos facilitar um bocadinho. Quando são quadrados ou, como eu vou mostrar no final, esta última, trabalhos com ajure, é diferente, são muito mais delicados. É preciso muito cuidado no canto. Este é um ajure industrial, prontos, até se faz, que são quadrados,
Este foi um pano que eu fiz um zigue-zague, prontos, mas isto também é uma amostra, não é para comercializar. Quando é para comercializar, é preciso muito cuidado, que foi o que me aconteceu nesta toalha, e por isso eu não expliquei o canto quando fiz o passo a passo. Já agora deixo aqui um pedido. Se quiserem o passo a passo deste ponto, ele já está feito, está para as apoiantes. Se houver no mínimo 10 comentários a pedir o passo a passo do ponto, depois eu ponho para o público em geral. Aqui está outro canto, mas lá está, quando é panos com bainhas, panos industriais com bainhas, estão reforçados, nós podemos brincar um bocadinho. Custa fazer os pontos aqui todos no canto. É evidente que tem que se furar, tem que se fazer com uma agulha mais fininha, mas podemos, porque a bainha aguenta, o ponto aguenta. E lá está, temos que dar aqui mais pontos. 4 correntes, depois na carreira a seguir tenho 2, mais 4, mais 2, mais 2 pontos altos. 2, 3, 7, 8, 9, 10. De 4 passou a 10. E é isto que têm que entender, é arranjar conforme o vosso ponto, certo? Por isso é que às vezes eu digo, estar a mudar de material, sim, para quem faz por hobby, ok, anda ali a experimentar, não tem problema nenhum. Agora, quem trabalha, enfim, para ganhar algum, é melhor adaptar-se, estudar bem o seu ponto, a sua identidade num determinado material, para depois não andar com experiências, não andar assim um bocadinho à toa. Eu já sei o que é que o meu ponto e as minhas agulhas na linha 12, que eu só trabalho com linha 12, ok, é ótimo nós sabermos trabalhar com outros materiais, mas quando nós temos que trabalhar, rentabilizar o nosso tempo e fazer trabalhos com qualidade, convém estudar muito bem, estruturar. Lá está, como eu estava a dizer, qual é a atitude, a estrutura que está por trás do canto. Aqui já facilitei mais um bocadinho, porquê? Porque temos muitos abertos, é um ponto muito aberto. Depois aqui vai haver, aqui pus só uma pipoca, tudo bem, porque tenho aqui estes 2 abertos que me vão dar espaço. Se eu não tivesse aqui estes 2 abertos, aqui tinha que subcarregar com outra pipoca. Estes 2 aqui estão muito juntinhos, permitiram dar uma certa folga, não é? Um certo espaço de manobra, porque senão eu teria que ter posto aqui outra pipoca para conseguir dar a volta. É este jogo de compensação que divide quem está a iniciar de quem já faz. Quem já faz e quer ser uma artesã, quer ter, enfim, não é ter os seus pontos, mas ter a sua forma de interpretar as coisas, porque lá, isto não pode sair igual em qualquer uma. Pode haver alguma senhora que vá fazer tal e qual o que eu aqui tenho, com as mesmas correntes, e sair mal, porque o ponto dela é mais solto, mais apertado, é diferente. Quem segue passo a passo também tem que ter atenção a isso, adaptar, e vá percebendo o que é que está por trás do esquema, o que é que está por trás, em que é que se baseia os passo a passo. O crochê é um bocadinho matemática, mas é uma matemática que muda de uma pessoa para a outra. Há aqui uns numerozinhos, tudo bem, como eu digo, é quase matemática, mas é uma matemática. O 2 e 2 para mim pode não ser o 2 e 2 para si. Tem que perceber muito bem o seu ponto, como eu digo tanta vez, o autoconhecimento. Não é o autoconhecimento de saber enfim, o tipo de personalidade, é o seu tipo de ponto, conhecer muito bem o seu tipo de ponto.
Depois já os carreiras únicas, que isso eu digo sempre, é fazer vários no mesmo. Mas, se for fazer carreira única, em que se faz, neste caso até só tenho aqui 2, mas há aquelas carreiras únicas em que eu faço 4 no canto. Se apanhar tecidos deste género e com a ajura, a coisa vai resultar mal. E aqui porque é que eu tive que ir para os Is da Isabel? Porque este pano é grosso, digamos assim, falando mais rápido, mas é uma estrutura muito solta. Não é uma estrutura densa como se fosse linho. Nós vemos bem, não é? Os buraquinhos entre cada fio. São fios grossos, mas não estão apertados. Faz uma estrutura grossa, mas maleável. Ele é molito. Não estão muito apertados uns nos outros, estão muito soltos, estão muito abertos. Tanto que eu vou aproximar, nós vemos bem os espacinhos entre uns e outros. E isto tinha um ajur que não é industrial, é feito nem sequer é numa máquina daquelas antigas, enfim, é um ajur que estava, o ajur em si está bem feitinho, mas depois chega aos cantos e o próprio tecido não ajuda, ou não, enfim, não ajudou muito. Isto pode acontecer, e se acontecer com alguém que está agora a começar a fazer crochê, fica muito desmoralizada e atira com isto para o lado e já não quer saber mais do crochê, porque estes cantos são muito complicados. Eu já uma vez chamei a atenção que devem primeiro ser, porque isto tem muitos pelinhos, devem primeiro, se virem que a coisa vai correr mal, com uma agulha e linha, uma agulha de costura e linha, deem uns pontitos para ajudar. Se eu nestes cantos tão frágeis, né, neste tipo de tecido tão frágil, e aqui lá está, peço desculpa, não quero ofender ninguém, mas aqui é a diferença entre quem faz crochê, quem faz umas coisinhas, como às vezes recebo mensagem, eu faço umas coisinhas. Ok, tudo bem, todas nós começamos por fazer umas coisinhas, mas quem faz coisinhas que se dedique a oferecer as coisinhas, que não faça para vender, porque depois pode correr mal. Porque para vender temos que ter, enfim, alguma qualidade, não quer dizer que os meus trabalhos sejam sempre super perfeitos. Às vezes também falho, também há, mas tento que isso não aconteça. E se calhar alguém, se fosse um trabalho com bainha, eu preferia fazer neste tecido tão rústico algo que me fortalecesse aqui os cantos ou fazer um ponto mais denso. Mas não, tive que fazer um ponto muito aberto, porque se eu nestes cantos fosse fazer fechados, como por exemplo este, eu peguei neste, podia ter pegado noutro, fosse fazer assim fechados, então eu ficava sem toalha, que isto ia começar a esgaçar tudo. Por isso depende muito do material, do tipo de ajur. Eu aqui, prontos, no passo a passo que tenho, não fiz este canto, porque é um canto que não pode servir de exemplo. Eu gostaria que este canto tivesse sido mais estruturado, e quem me segue nos vídeos sabe que eu costumo dizer: "Gosto dos cantos estruturados", porque lá está, eu gosto de ter os cantos firmes, fazer pontos fechados no canto. Tenho aqui há casos diferentes como este, mas depois reforço nas carreiras a seguir, na primeira não, para dar um bocadinho de espaço entre o tecido e o resto do crochê, ficar aqui uma espécie de uma alheta de ligação. Tudo bem, isto foi pensado. No caso das tulipinhas também, é uma carreira em que eu faço aqui uma certa separação entre um trabalho e outro, para não ficar este trabalho muito em cima para respirarem, como eu digo, respirarem, mas depois reforço na carreira a seguir. Neste aqui, tive que optar. Se eu fosse fazer isto noutro tipo, numa peça com bainha, possivelmente eu faria o canto de outra maneira, faria um canto mais resistente. Aqui tive que seguir um pouco e reforçar o trabalho é muito fechado,
é denso, tive que reforçar o trabalho mais por ele todo e libertar um pouco a força dos cantos. Por isso eu tenho aqui o giz da Isabel, depois aqui lá consegui meter na mesma 6 pontos altos, tenho aqui 4 correntes e depois 6 pontos altos, mas aqui já não pude subcarregar tanto, já fui aliviando para não ter tanta força. Este trabalho é denso, tem muita linha, leva muitos pontos, até porque os giz da Isabel são baixos e são juntos, depois tenho aqui este ponto cruzado duplo, que são 2 pontos altos, para reforçar um pouco, para libertar a tensão e a força que se pode fazer nos cantos. Este trabalho até não está muito repuxado aqui para não puxar pelos cantos, porque, enfim, neste tipo de tecido os cantos são muito levezinhos. Lá está, nós temos que adaptar. Este ponto pode até depois ser adaptado a outro tipo de canto. Nós temos é que adaptar. E é aqui a diferença entre quem faz umas coisinhas e quem segue passo a passos das artesãs que depois adaptam o ponto ao material, à necessidade, se vai ser uma peça mais cotidiana, com mais uso, se é uma peça mais para ocasiões especiais, tem que se adaptar a tudo. Esta peça, por exemplo, que eu estava a falar, é muito delicada, mas não precisa muito de passar a ferro. Isso vai ajudar um bocadinho ao crochê, à durabilidade do crochê. Pode ser que se torne muito resistente, porque aqui ele até este ajur aqui até está bem feitinho e é resistente, mas depois nos cantos a estrutura. E aqui fica também um alerta, nós às vezes queremos comprar materiais diferentes, foi o meu caso, para não estar sempre a fazer coisas industriais, quis optar de vez em quando, faço assim, por uma peça diferente ou outra, e depois tenho que andar aqui a pensar como é que vou resolver o problema da fragilidade. Espero que não tenham ficado aborrecidas, porque, enfim, eu venho aqui também para, enfim, abrir um bocadinho mentalidades, fazer-nos pensar um bocadinho, cuidado com os passo a passos, não desmoralizem. Quem é artesã, faz favor de interpretar os passo a passo, reinvente, adapte ao seu jeito. Quem está agora a começar no crochê, não desmoralize, porque às vezes há passo a passo que não se adaptam ao nosso fio, ao nosso material, ao nosso ponto. Tem que copiar sem adaptar, geralmente depois o trabalho começa a lutar connosco, não vale a pena. E lembre-se, desmanchar também faz parte do processo, errar também é trabalho, e tudo isto é uma evolução, nada é fixo, cada canto é um canto, cada crocheteira é uma crocheteira, cada artesã é uma artesã, ok? E alterar um passo a passo, adaptar, não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, adaptar ao nosso jeito é sim sinal de conhecimento. Espero que ninguém tenha ficado chateado comigo. Até uma próxima, beijinhos. E já sabe, se quiser, deixe nos comentários o passo a passo, que é muito simples, deste pontito, tá? Até uma próxima.